Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e parece que tem um novo cometa aí vindo para cima do governo, né? Isso porque nós vimos que ontem o cenário parecia estar surpreendentemente muito favorável, né, para o presidente, para a situação, uma vez que os partidos ali de oposição foram derrotados naquele pedido que fizeram para caçar a chapa presidencial, né? E como eu mostrei para vocês, não foi apenas ali um pedido, né, de arquivamento, mas foi um pedido de arquivamento com voto favorável unânime. Todos os 7 ali votantes colocaram a sua opinião favorável ao arquivamento, incluindo o relator, o presidente do tribunal e o próximo presidente também do tribunal. Isso foi uma surpresa muito grande, mas é claro, né, que muitas das vezes que você resolve uma coisa, você deixa uma outra ali latente, né, para poder, claro, sempre ter ali uma sinalização de que aquele que é objeto, né, dessas análises, fique ali sempre atento para não escorregar na casca da banana, né? Você manter aquele olhar constante ali, né, sempre monitorando. E foi exatamente isso que aconteceu, porque depois de arquivar aquele pedido para a cassação da chapa, nós vimos que pela primeira vez um deputado estadual perdeu o seu mandato por ter feito ali divulgações de informações que, segundo foi avaliado, não eram verídicas, né? Isso aí abre todo um novo precedente, né? Pode colocar também uma espécie de jurisprudência, uma espécie de entendimento consolidado para analisar as questões que ainda estão debaixo de avaliação lá pelas autoridades competentes ali, com relação ao próprio governo e ao próprio presidente, uma vez que eles ainda estão analisando algumas falas que foram feitas, né, algumas divulgações e anúncios e tal. Então isso mantém ali, apesar dessa vitória sobre a questão do pedido de cassação da chapa, mantém uma espécie de espada de Damocles, né, em cima ali do governo. Só para lembrar para vocês, né, o que é essa questão de espada de Damocles, né, é um conceito muito interessante para a gente interpretar a questão do jogo do poder, né, da própria ciência política, né. Essa história aí foi popularizada, né, como tendo sido citada por Cícero, né, um importante poeta romano, né? O Damocles, ele era um cara assim meio bajulador, né, meio cortesão, que ficava ali na corte do Dionísio de Siracusa, né, que era uma espécie de tirano ali daqueles tempos antigos, né? E ele falava, né, que o líder ali, né, o governante, era muito afortunado porque tinha muito poder, muita autoridade e tal. E aí o líder falou: quer trocar de lugar comigo? Quer ver como é que é estar sentado aqui no meu lugar, né? Então ele falou: vou deixar você durante um dia aqui no meu lugar e você vai poder sentir o sabor, né, dessa fortuna, dessa sorte, né? Vai ser servido ali por belas mulheres, atendido com toda a riqueza, ouro e prata, vai poder degustar as melhores comidas. Só que no meio daquele luxo todo, né, o líder disse que ordenou que uma espada fosse colocada ali em cima dele, presa por um fino fio ali da cauda de um cavalo, né? Um cabelinho da cauda do cavalo segurando uma espada sobre a sua cabeça, né? E ao ver aquela espada ali suspensa diante de si, né, o Damocles perdeu o interesse pela excelente comida, né, e pelas as belas mulheres, e abdicou do seu posto, né, dizendo que ele não queria ser mais afortunado assim não, né? Então isso é um tipo de alusão frequentemente usada para remeter à insegurança daqueles que estão no poder, né, diante da possibilidade de perder esse poder repentinamente, tá? Então parece que é mais ou menos isso que é a realidade na qual se coloca diante desse cenário a questão do governo, né? Tá ali, teve um benefício, teve uma vitória, mas fica com aquela espada ali pendurada sem saber em qualquer momento aquela espada pode vir ali descendo com força total. Falando de geopolítica, eu gostaria de convidá-los para assinarem a Gazeta do Povo, para que vocês possam ler as minhas colunas semanais. Trato muito desses assuntos de jogos de poder, estrutura geopolítica, geopolítica internacional. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, você assina a Gazeta, tem acesso às minhas colunas que saem todas as terças-feiras à noite e também as colunas do Lacombe, do Fiuza, do Constantino, do
Guzzo, do Alexandre Garcia, entre muitos outros autores aí de altíssima patente do jornalismo nacional, tá? Fica aqui o convite, primeiro link aqui embaixo. E outra, parece que não é só uma espada, né, que está ali pendurada, né? Parece que tem outra espada também, porque o Procurador-Geral da República abriu uma investigação preliminar contra o presidente, entre outras figuras ali, né, ministros e deputados, em resposta àquele relatório da comissão parlamentar, né? Então, já vimos aí uma primeira atitude diante disso. É claro que uma investigação preliminar não determina necessariamente nenhum tipo de ação mais incisiva, mas é uma medida que já, né, foi tomada e coloca aí já mais uma sombra aí, né, acima do governo e do presidente, né? Então fica mais essa questão. E para também, né, mais outra espadinha dessa aí flutuando acima ali do governo, né? O Senado aprovou o observatório que busca dar sobrevida à comissão parlamentar também. Isso porque numa votação ali simbólica, né, o plenário do Senado nessa última quinta-feira aprovou a criação desse chamado observatório, né, para acompanhar os desdobramentos da comissão parlamentar, né? Então isso pode dar uma sobrevida à comissão, que terminou agora na semana passada, né, criando essa espécie de frente parlamentar, colocando ali sempre fazendo uma pressão constante, né, sobre o governo e estando sempre ali como uma espécie de oportunidade de desgaste, né, para cima do governo, né? Então parece que a espada de Damocles aí ficou mais pesada, né, nesses últimos dias, né? E outra coisa que está pesando muito é a questão da inflação, né? A questão do aumento dos preços. E hoje, quando você analisa, né, a questão dos preços, um dos elementos que faz os produtos estarem muito mais caros no mundo inteiro é a falta de containers, né? Não tem mais containers no mundo, então uma falta generalizada, né? E isso fez o frete disparar. Para vocês terem uma ideia, né, uma matéria muito interessante aqui da Revista Oeste, do Guilherme Lopes. Desde o começo da crise sanitária, o valor do frete saindo lá do Dragão Vermelho do Oriente e vindo aqui para o Brasil ou daqui para lá, né, esse trajeto, o valor do frete já cresceu 625%. Né? Essa reabertura do comércio, esse reaquecimento da economia, né, estão afetando muito o transporte aí, porque eles não estão simplesmente dando conta, né, não tem capacidade suficiente para fazer esse transporte, né? De acordo, por exemplo, com a Confederação Nacional da Agricultura, antes da crise sanitária, o preço do aluguel de um container nessa rota era de $2.000, agora saltou para 14,5 mil dólares, para você ter noção do tamanho dessa diferença. Se o frete fica mais caro, o que acontece? O produto chega mais caro aqui também, né? É claro que isso numa questão marítima é difícil de você conseguir resolver, mas o frete também em território nacional também fica aí prejudicado, nesse caso não pela falta de containers, obviamente, mas pelo alto preço dos combustíveis. Mas tem uma medida muito interessante que foi tomada, que foi a MP das Ferrovias, que abre margem aí para autorizar novos trilhos sejam criados ali pela iniciativa privada, não precisem passar por processos muito burocráticos para a nova criação. A construção de novas rotas das ferrovias brasileiras poderia ajudar muito a resolver esse elevado volume dos fretes aqui nacionalmente. E um problema que surge diante disso é que a MP das ferrovias, ela simplesmente perde validade exatamente hoje, né? Perderia validade hoje. Só que aí o presidente do Senado assinou ontem, né, assinou a prorrogação dessa medida provisória, né, que cria esse regime de autorização para novos trechos de ferrovias que passam agora a serem requeridos diretamente pela iniciativa privada, ou seja, sem a realização necessária de um leilão por parte do governo federal. Essa MP, que é a MP 10.065 de 2021, completa 60 dias hoje, né? E se não tivesse sido prorrogada, perderia o seu efeito. Com essa decisão, continuam ativas aí 25 propostas de novos trechos ferroviários que foram apresentados lá ao Ministério da Infraestrutura. Esses projetos aí que têm um potencial de um retorno para os cofres públicos de 100 bilhões de reais. Você tem noção disso? 100 bilhões
de reais, tá? Em paralelo ao esse texto da medida provisória, também foi encaminhado à Câmara um projeto de lei, que é o 261/2018, que institui ali o marco legal das ferrovias, né, que tem conteúdo parecido com essa medida provisória. Esse projeto já foi, graças a Deus, aprovado no Senado. Se passar na Câmara, já segue para a sanção presidencial. Seria uma solução muito positiva para essa alta incisiva aí do frete que temos aí, pelo menos no território nacional, evitando, né, as consequências dos combustíveis muito caros para o preço final ali no consumidor, pessoa física normal, né? Então, esse é o cenário, né? Temos ali algumas notícias negativas, mas outras possibilidades bem encorajadoras para o Brasil. E aí eu pergunto para você, você acha que essas análises aí em desfavor do governo, do presidente, podem acabar dando muita preocupação para ele? Será que alguma decisão será tomada? Será que a Procuradoria-Geral da República vai acabar trazendo assim alguma preocupação maior para o presidente, para o governo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Fique com Deus, obrigado pela audiência. Examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço, valeu!